Seja muito bem-vinda, minha irmã querida, a mais um devocional do dia e eu vim aqui para transbordar na tua vida a palavra do Senhor. Para você que é nova aqui no canal, eu sou a Iná e todos os dias eu trago para você devocionais inéditos, palavras que vêm diretamente do céu para transformar a minha e a tua vida, minha irmã. Então, a base do meu conteúdo é fé, é reconstrução, é esperança, é transformação de vida. Porque assim como Deus transformou a minha vida, eu creio que Ele também fará na tua vida, mas para isso é necessário que nós possamos estar posicionadas como filhas de Deus, ver Deus como um pai que abençoa, um pai que ama, um pai que não abandona, um Deus que cura feridas, um Deus que não se alegra com o nosso sofrimento. E essa é a minha maior missão aqui no Instagram, no YouTube, te trazer para perto de Deus, te levar para o secreto, o lugar onde você vai ser sarada, curada, direcionada por Ele. Porque muitas vezes, minha irmã, nós estamos enfrentando momentos difíceis na nossa vida e nós nos sentimos tão pequeninas diante dos problemas, diante dos gigantes da vida, né? Diante dos leões que nós temos que matar todos os dias e nós nos sentimos simplesmente abandonadas, como se nós tivéssemos que lutar sozinha. E o que eu quero transmitir para você através dos devocionais diários é que Deus ele não te criou para lutar sozinha, pelo contrário, Ele te criou para depender dEle, para que Ele peleje em teu favor. Mas para isso é necessário que você esteja debaixo do senhorio de Cristo. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, eu agradeço a Deus pela tua vida. Antes de abrir a câmera, eu sempre estou orando, buscando a presença de Deus, buscando a palavra do Senhor e pedindo para que Ele me use de uma forma surpreendente, para que Ele possa alcançar o teu coração e para que você possa viver essa transformação, não por mim, porque eu sou uma mera mortal, minha irmã, mas pelo Espírito Santo de Deus, que é capaz de transformar completamente a tua vida, assim como Ele transformou a minha. Então eu peço para que você faça desse momento um momento especial do teu dia. Tem vários devocionais aqui no canal, basta você ir lá no meu perfil. Tem vários devocionais aí para você maratonar, palavras de fé, testemunhos também que vão aumentar a tua esperança, que vão fazer com que você entenda que o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus que operou milagres, prodígios e maravilhas, minha irmã, curando cego, leproso, surdo, mudo, ressuscitando mortos, é o mesmo Deus que opera hoje na minha e na tua vida também. Mas por que que nós não vemos mais tantos milagres? Por que que nós não vivemos mais tantos milagres? Porque nos falta fé. E eu tenho certeza que aqui nos devocionais a tua fé, minha irmã, vai ser aumentada a cada dia em nome de Jesus. Então, para isso é necessário que você esteja aqui diariamente, que você faça desse momento a prioridade do teu dia, que você tire esse momento para estar na presença de Deus, para se conectar comigo, que sou uma filha de Deus e estou aqui para te servir, minha irmã, com a palavra do Senhor, né? Então você que se conecta comigo e nós duas vamos nos conectar com o céu e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará em teu favor. Então não falte o devocional, se não der para você assistir um dia, assiste no outro dia, mas faça desse momento realmente uma prioridade, assim como é prioridade escovar o dente, tomar banho, tantas tarefas aí, né, que é prioridade na nossa vida, e academia, almoçar, jantar, ficar com os filhos, com o marido, enfim. Tem tantas prioridades na nossa vida e às vezes a gente esquece de priorizar o mais importante, que é estar na presença de Deus, minha irmã, que é colocar diante dele todos os nossos desafios, tudo aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, tudo aquilo que está nos causando medo, tudo aquilo que está nos paralisando, a nossa ansiedade. Aí a gente quer lutar sozinha. E aí por isso que a gente fracassa, porque sozinha a gente não vai conseguir não, minha irmã, chegar a lugar nenhum. Mas com o Senhor, com certeza, nós atravessaremos para o outro lado e cantaremos o hino da vitória. Amém? Então peço para que nesse momento você esteja aqui com o coração aberto para a palavra de Deus, com a mente desacelerada, pedindo para que o Espírito Santo aí venha te envolver, que você esteja aqui de corpo, alma e espírito completamente entregue à voz de Deus, que você esteja atenta a tudo aquilo que o Senhor ministrar em teu coração. Traga a tua Bíblia para você ler a palavra juntamente comigo, crie esse hábito de ler a palavra de Deus. Pare de querer acreditar somente no que você ouve, sabe? Sabe aquelas pessoas que vivem de pregação de YouTube, vivem de pregações de Instagram, mas não vai na Bíblia realmente ver se o que aquele pastor está ministrando, aquela pessoa está ministrando, realmente está na palavra de Deus? Porque existem muitos
muitos falsos profetas. E o Senhor Jesus nos falou sobre isso, então nós temos que estar atenta. E se nós temos o hábito de ler a palavra de Deus, ninguém nos engana não, minha irmã. Ninguém nos engana. Por quê? Porque o Espírito da verdade está sobre nós e ele vai testificar que o que eu leio aqui é a mesma coisa que está aí na tua Bíblia também, entende? Então é importante que você traga a Bíblia para esse momento, para você fazer essa leitura juntamente comigo. Traz um caderno também para você ir anotando tudo aquilo que o Senhor for falando em teu coração, para que o teu cérebro ele venha absorver o conhecimento, venha absorver a sabedoria desse momento, entende? Porque se a gente só ouve, a gente vive a emoção do momento, mas o nosso cérebro ele trabalha contra a gente, então amanhã tu já vai esquecer, entendeu? Então se você trazer o caderno e você ir pausando o vídeo e você ir anotando, nossa, realmente, o que eu posso fazer para viver essa palavra na minha vida? O que eu posso fazer para ativar essa palavra? Porque a palavra de Deus ela é poderosa, minha irmã, são promessas que tem aqui, que vão se cumprir se a gente se posiciona, porque Deus ele é as leis de Deus, elas são irrevogáveis, entende? Tem que se cumprir. E se nós estivermos posicionados e fazer aquilo que Deus nos ensina, é impossível a gente não viver as promessas na nossa vida. Então você vai anotando, você vai tomando nota, e isso vai fazendo com que você absorva o conhecimento em nome de Jesus e você não esqueça, entende? Então vai anotando, tem o teu caderno de guerra também. Então é isso, tá? As dicas que eu dou para você fazer parte aqui do devocional, para que a nossa comunidade cresça e para que o teu momento, o teu tempo aqui não seja em vão, porque o que eu quero é que a tua vida seja transformada pelo poder da palavra, porque assim foi na minha vida e assim vai ser na tua também. Tá bom, minha irmã? Então, tendo dito tudo isto, vamos para o devocional. Abra a tua Bíblia hoje, minha irmã, em Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, que diz assim, uma palavra de esperança para a tua vida hoje. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em outras traduções diz assim, porque para Deus nada é impossível. Minha irmã, glória a Deus por essa palavra. E essa palavra, por muitos anos, ela foi assim, o bordão da minha vida. Por quê, minha irmã? Porque eu era estéril, eu não podia ter filhos, eu fui desenganada por 3 médicos da minha cidade, na época eu morava em Belém do Pará, eu sou natural do Pará. Hoje eu moro no sul, eu moro em Santa Catarina, em Bombinhas, no litoral norte catarinense. Então lá em Belém eu fui desenganada por 3 médicos, eu fiz tratamentos para engravidar e eu não podia, meu útero era seco. Ele não conseguiria gerar nem que eu fizesse uma inseminação artificial, porque com 3 meses ele expulsaria o feto, então eu não poderia nem tentar, seria dinheiro jogado no lixo, entendesse? E por muito tempo eu me apeguei a essa palavra para viver a promessa de Deus na minha vida, porque o Senhor tinha me prometido frutos, né? Então, várias e várias vezes nas minhas orações, quando eu clamava, pedia um filho para Deus, assim como Ana clamava por Samuel, eu sempre declarava para Deus nada é impossível. E até hoje essa palavra ela brada no meu coração. Quando eu passo por alguns momentos na minha vida onde realmente aos olhos humanos, as mãos humanas, não tem tudo que eu for fazer não vai mudar o meu cenário, entendeu? É impossível para mim. E aí eu sei que o meu Deus ele vai entrar com providência, porque aquilo que é impossível para mim é possível para o meu Deus. Por quê? Porque essa palavra está dizendo justamente isso. Não haverá impossível para Deus. Então, o que eu quero trazer hoje para o teu conhecimento, para a tua consciência, minha irmã, é que independente do que você esteja passando, se os teus olhos carnais veem somente portas fechadas, percas, se os teus olhos carnais veem somente desgraça, minha irmã, tempestade, Inato, não está entendendo, eu tenho passado pelo pior momento da minha vida. Minha irmã, realmente eu não conheço a tua história, mas o que eu tenho para te dizer é que o mesmo Deus que escreveu isso aqui, o mesmo Deus que colocou essa promessa aqui para mim e para a tua vida, minha irmã, é o mesmo Deus que opera ontem, hoje, para todo sempre. Então, assim como foi possível para Isabel, que já era uma idosa, gerar um filho, e fazer desse filho ser um dos maiores profetas que foi João Batista, minha irmã, assim também será na tua vida. Então, nada é impossível para Deus. Se você está posicionada, se você tem uma aliança com esse Deus, minha irmã, ainda que aos teus olhos tudo está perdido, Deus ele entrará com providência a teu respeito. Deus ele fará chover maná do céu para te alimentar, nada vai faltar para ti. Mas para isso é necessário que você creia.
Que você confie nessa promessa, que você acredite que Deus está trabalhando em teu favor, que você acredite que Deus, ele jamais irá te abandonar. Entende? Então, diante dessa palavra hoje, minha irmã, olha agora para a tua vida. O que tu tens passado? O que tu tens enfrentado? Será que você não tem vivido muito na solidão, querendo enfrentar os gigantes somente na força do teu braço? E aí você tem fracassado porque esse gigante é grande demais para você destruir sozinha, para você derrotar sozinha, minha irmã. Será que você não está querendo atravessar um mar vermelho? Será que você não está querendo atravessar a tempestade somente na força do teu braço, no teu remo ali? E você não tem invocado o nome do teu Deus, você não tem se colocado na presença dele. E aí você pode virar para mim e dizer assim, mas tu não está entendendo, eu já orei, eu já pedi, eu já fiz campanha, eu já fiz voto com o Senhor, eu já fiz tudo o que tu possa imaginar e o céu parece que está de bronze. Minha irmã, o que eu tenho para te dizer é que esse deserto que você está enfrentando não é para a tua morte, não. Porque só não tem esperança para quem já desceu à sepultura. Se você ainda está com vida, se você ainda está respirando, é porque o Senhor está te sustentando. Só que muitas vezes, no meio da adversidade da nossa vida, o que a gente faz, minha irmã, é se voltar contra Deus. A gente fica questionando, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que Deus deixou eu ter câncer? Por que Deus deixou eu descer para um leito de enfermidade? Por que Deus deixou eu perder meu filho, meu marido? Por que Deus deixou eu cair num golpe? Para quem não sabe, né, minha irmã, ano passado eu caí num golpe e perdi 100 mil reais. A minha empresa, assim, até hoje, ela tá na UTI por conta desse golpe que a gente levou aqui na Elcaná. Eu tenho uma empresa de brownies artesanais e eu quero fazer vídeos falando sobre isso, sobre como eu enfrentei esse momento, o quanto que foi importante eu ter relacionamento com Deus, minha irmã, porque se eu fosse depender de mim, do ser humano eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Mas o que eu tenho para te dizer é que foi no pior momento da minha vida, da minha dor, aonde eu olhava, eu só via porta fechada, eu só via conta negativa, boleto vencendo, prestador de serviço sem poder pagar, eu só via derrota na minha vida. Foi nesse momento que o Senhor me levantou e mostrou o quanto que eu sou forte para enfrentar esse mar, minha irmã, e o quanto que ele estava comigo, tu tá entendendo? Então, às vezes, o pior momento que tu tá passando é o momento do Senhor forjar a tua força, o teu caráter, a tua fé. É o momento dele mostrar que ele é Deus na tua vida. É o momento dele mostrar que tu não tem o controle de nada, mas se você colocar a tua vida nas mãos dele, aí sim, minha irmã, não tem como você desistir, não tem como você fraquejar, porque ele é o Senhor dos exércitos, e você precisa crer na força desse Deus. Só que sabe o que acontece muitas vezes comigo, contigo? Nós dissemos que confiamos em Deus, entregamos na mão dele a nossa vida, os nossos projetos, nossos sonhos. Só que a gente não descansa. A gente fala da boca para fora, mas o nosso coração fica contrito, a nossa mente fica acelerada, ansiosa, preocupada. Então nós não descansamos. Nós não descansamos. Mas o que é descansar? Descansar não é tu simplesmente botar tuas pernas para cima e esperar Deus fazer por ti. Não é dessa maneira não, porque Deus abomina preguiçoso, minha irmã. Nós temos que estar em movimento, tendo uma clareza muito grande de futuro, de destino, aonde nós queremos chegar, o que temos que construir durante a nossa trajetória, durante esse processo. E passar por essa trajetória, por esse processo de uma maneira leve, grudada em Deus. Porque é nesse caminho da tua saída, da tua largada até a chegada do topo, aonde você quer chegar. É tudo que vai acontecer daqui, da largada até a chegada, é o que vai fazer você ser quem você é quando você chegar lá. Porque se fosse mar de rosa, minha irmã, tu não daria o valor que tu precisa dar pra tua história, pra tua vida, pra tuas conquistas. Tá entendendo o que eu tô falando? Então é nesse momento onde você vai atravessar montanhas, onde você vai ultrapassar obstáculos, onde você vai matar leões, onde você vai enfrentar gigantes, onde a tempestade vai te pegar, minha irmã, e só vai faltar morrer afogada, onde você vai olhar pro céu e clamar a Deus, ele vai te trazer socorro, é onde a tua fé vai ser aumentada em nome de Jesus, e você vai ver que para Deus nada é impossível. Aí você vai olhar para o céu e entender, meu Deus, realmente há um Deus no céu que olha e vela por mim, porque se na nossa vida fosse só mar de rosas, nós não buscaríamos o Senhor, não, minha irmã. O ser humano, ele é assim. Pode ver, quando nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, nós buscamos o Senhor, nós corremos para a igreja, nós buscamos, primeiramente,
Eu tô te falando porque eu já vivi isso, tá? A gente busca saída em tudo. A gente vai no banco, a gente vai no médico, a gente fala com parente, com aderente, com terapeuta, com psicólogo, a gente vai pro tarja preta. Mas quando o diagnóstico é morte, não tem mais, tu é uma paliativa, morte pra ti, morte pra tua empresa, morte pra tua família, morte pra ti, morte pros teus filhos, morte, morte, morte. Nós não queremos morrer, minha irmã. Nós buscamos o Senhor, nós corremos buscando o Senhor. Por quê? Porque ainda que a gente feche os olhos, a gente quer ter a salvação da nossa alma, a gente corre pro colo do papai. Mas quando tudo está bem, tudo está bem, tudo está indo bem, nós estamos naquele mar, assim, que não tem nenhuma onda, sabe aquele mar tranquilo, que tu olha assim, meu Deus, é uma piscina, não causa nenhum perigo pra ti, nenhum medo pra ti. Aí tu vai desleixando, aí tu já não ora como tu orava antes, aí tu já não jejua, tu não lê mais a palavra, aí Deus deixa de ser a tua prioridade, tu vai relaxando. Aí daqui a pouco começa a apertar de novo, porque Deus quer te trazer pra perto, porque a vontade de Deus não é ser teu genérico, minha irmã. A vontade de Deus não é que tu busque Ele somente quando tem impossível na tua vida. A vontade de Deus é que você tenha um relacionamento diário com Ele. A vontade de Deus, ele é ser teu pai, Ele ser o teu pai. É você olhar para Ele como esse ser supremo e entender, eu tenho um pai. Eu tenho um Deus que me ama, independente do que eu fui, do que eu sou. Ele me ama. Agora, para eu ser filha dele e para eu ter as mãos dele estendidas sobre a minha vida, para ele me dar livramento, para ele me guardar, para mim viver o extraordinário com ele, eu preciso ter atributos. Eu preciso cumprir as leis de Deus, eu preciso andar nos estatutos de Cristo, eu preciso andar nas pisaduras de Jesus, eu preciso conhecer esse Deus. Porque não tem como dizer que eu sou filha de Deus e eu viver fazendo as obras do Satanás. Não tem como, não. É contraditório, minha irmã. Então eu preciso me entregar de corpo, alma e espírito para que eu possa viver milagre e para que eu possa conhecer esse Deus do impossível. Tu tá entendendo o que eu tô falando, né? Eu creio que tu tá entendendo, sim. Em nome de Jesus, o Senhor vai te dar sabedoria para compreender. Então é só fazer uma autorreflexão. Como eu estou hoje? Como é que tá a minha vida hoje? Qual tem sido as minhas atitudes, as minhas escolhas? Quais têm sido as minhas decisões? De que forma eu tenho tomado as decisões mais importantes da minha vida? O que está aqui dentro? É só mágoa, amargura, ódio, rancor, falta de perdão, traumas do passado que eu carrego até hoje. Eu não libero um perdão, mas eu quero que Deus me perdoe. O que eu tenho vivido? O que eu tenho transbordado na vida do meu próximo? Eu tenho me amado? Eu amo a minha vida, eu amo a minha história. Porque se eu não me amar, eu não amo o meu próximo. E se eu não amo o meu próximo, eu não me amo, eu não cumpro a lei de Deus. Que dos 10 mandamentos, Jesus trouxe 2, que se tu cumprir os 2, tu cumpre os 10. Porque é consequência um do outro, tá entendendo? Porque é o quê? Não roubarás, não matarás, não furtarás, não adulterarás, né? Não cobiçarás nada do teu próximo, honrarás teu pai e tua mãe. Pronto, tem os 10 mandamentos lá. Aí Jesus veio e disse, se tu cumprir 2, tu cumpre os 10, porque se tu cumprir esses 2, é consequência tu cumprir os 10. E qual é esses 2, minha irmã? Anota aí, se tu não sabe. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, a Deus. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, como eu vou amar o meu próximo, eu não me amo. Não é nada, mas eu me amo sim. Tu te ama, minha irmã, eu vou te falar de mim. Eu não me amava, não. Porque eu cheguei a 133 quilos. Eu comia que nem uma louca, eu tinha compulsão alimentar, porque eu era cheia de feridas do passado. Eu carregava muitas mágoas do meu passado, de tudo que eu vivi na minha infância. E eu busquei na comida a fuga que eu precisava para me ser feliz, entendeu? Eu associei a comida à felicidade, ao amor, ao afeto que eu julguei não ter quando eu era criança dos meus pais. Então, busquei na comida essa fuga. E muitas pessoas buscam em outras coisas, né? Nas drogas, na prostituição, numa vida leviana. Buscam essa dopamina barata, entendeu? Não buscam a cura realmente da ferida do que está aqui dentro. E entendem que a gente tem que viver uma vida de uma maneira leve. Então, a minha vida era assim. Eu achava que eu me amava. Não me amava, não. Porque eu era infeliz, eu não gostava do meu corpo, eu não me olhava no espelho, eu tinha vergonha de sair na rua, eu era uma mulher amargurada, uma mulher pessimista, eu não acreditava que eu poderia ser alguém na minha vida, que eu poderia conquistar algo na minha vida, não. Porque eu vivia eu vivia as palavras que a minha mãe lançou sobre a minha vida quando eu era só uma criança, de uma mulher completamente ferida também, porque a minha mãe teve uma infância só Jesus na causa, minha irmã. Então, por anos e anos na minha vida, eu vivi dessa maneira, acorrentada ao meu passado.
E eu não me amava, eu não conseguia amar o próximo e muito menos ter relacionamento com Deus, minha irmã. O meu relacionamento com Deus era assim, ó, Deus é um carrasco que tá lá no céu e se eu vacilar ele me joga no inferno. Eu não tinha Deus como meu pai, não tinha relacionamento com meu Deus. Para mim ele era um Deus distante, que não se importava com a minha dor, com o meu sofrimento, que tinha muita coisa para fazer e quem era aí na fila do pão. Era esse pensamento que eu tinha sobre Deus. Um Deus que era cheio de regra, entendeu? Que eu tinha que cumprir essas regras, porque ele queria que eu cumprisse, não porque eu gostava de cumprir. Eu tinha medo de Deus, eu não tinha temor a Deus. Então eu não tinha relacionamento íntimo com meu pai. Ele não era o meu pai, ele era o meu Deus, um soberano que está lá bem longe no céu. Entendeu? Agora, quando eu entendi quem é Deus, o caráter desse Deus, o amor genuíno que ele tem por mim, aí, meu irmão, não teve falta de amor na infância, aí não teve mãe, não teve pai, não teve nada do que foi lançado sobre a minha vida aqui me fizesse não me envolver nesse amor e não mergulhar nele por completo. E entender que se eu estou ele quer só o bem para mim. Porque tudo que Jesus me... É igual na escola. Tu não aprende muitas coisas na escola? Tu não foi alfabetizado numa escola? Tu não segue as regras da escola, do Estado, de tudo, tu não segue as leis do homem, tu segue. E por que de Deus tu não quer seguir? É muito pesada as leis de Deus. Por quê? Se tu cumprir as leis de Deus, tu tá bem com todos, minha irmã. É questão de sabedoria, só que Satanás não quer que tu entenda isso, que tu chegue ao pleno conhecimento da verdade. Satanás quer que tu entenda, é difícil demais, tem que largar muita mão de muita coisa que eu gosto. Não é assim, não. É que a gente aprendeu assim, a gente acha que a vida é assim, só que quando a gente aprendeu assim, tá entendendo? Na infância. Eu aprendi o quê? Casamento infiel, meu pai traiu a minha mãe a vida toda, meu pai usava droga. A minha mãe era uma mulher completamente amargurada, porque uma mulher ser traída a vida toda e ter que carregar o casamento nas costas, porque não queria criar os 2 filhos sozinha. Porque na época era difícil, né, minha irmã? Tu ser mãe solteira na época da minha mãe, entendeu? Então, assim, eu vivi essa infância e eu aprendi dessa maneira. Então, pra mim era normal chamar palavrão, era normal ser pessimista, era normal não ter fé, era normal ser pobre, era normal ter um casamento desrespeitoso, porque eu cresci assim, eu cresci dentro desse ambiente. Só que quando nós conhecemos Jesus, nós entendemos que os planos dele são completamente diferentes. E ele não tem culpa de nada do que aconteceu. Por quê? Porque enquanto nós estivermos na face dessa terra, nós estamos sujeitos ao coração maldoso do homem. Enquanto nós estivermos aqui. O que cabe a nós é aprender mais de Deus e entender o que nós temos que fazer para ter relacionamento com Ele e o que nós temos que fazer diariamente para nós sermos mais parecidas com Deus e matarmos a nossa carne. E curarmos esse passado, entendendo que não é dessa maneira. Agora é a minha escolha, é o que eu aprendi com meu Deus, e eu vou executar o que eu aprendi com Ele, porque o que eu aprendi com Ele é o certo. E como tu aprende com Deus? Aqui na palavra. É se conectando com pessoas que amem a Deus, que tenham a mesma fé que tu tem, é estando em ambientes que professam essa fé, entendeu? É dessa maneira. Então, que hoje tu venha ter esse entendimento mediante esta palavra, independente do que tu esteja passando, para o teu Deus nada é impossível. Então, não perca a fé, não perca a esperança. Comece a buscar dentro de você o que você está deixando de fazer. Por que você não está vivendo paz, saúde, amor, longanimidade, esperança? Por que você não está vivendo prosperidade? O que tu está deixando de fazer? Porque a vontade de Deus é te abençoar, minha irmã. A vontade de Deus é te ver nadando na bênção, para que o nome dele seja glorificado através da tua vida, para que todos vejam que ele é Deus na tua vida. Então, se tu não tá vivendo isso, alguma coisa que tu tá deixando de fazer, porque o Senhor já te deu acesso. Ele já te deu acesso, ele quer que tu reine desde o princípio do mundo. Ele deu acesso para o homem. Nós somos reinantes, nós somos filhas de Deus, amadas dele, escolhidas, sacerdócio real, santo, minha irmã. O sangue de Jesus nos purificou, nos resgatou. Então, eu preciso viver o extraordinário. Se eu não estou vivendo ainda, é porque eu ainda não me posicionei, falta alguma coisa. Eu preciso me autorresponsabilizar sobre a minha vida. Porque a vontade do meu Deus já é me abençoar. Então, hoje, mediante esse devocional, faz uma reflexão na tua vida. O que tu precisa fazer para viver o extraordinário, para ter esse relacionamento com Deus? Em nome de Jesus.
Fecha os teus olhos, eu quero orar por ti. E antes eu quero te dizer, se ficou alguma dúvida, pode me mandar no comentário. Ai, não quero abrir para todo mundo ver. Me segue lá no Instagram, @inapropósito feminino. Eu tô lá, é a mesma fotinho que tá aqui no meu canal, que tá lá no meu Instagram. Manda um direct pra mim, eu vou amar te responder, esclarecer as tuas dúvidas, pegar na tua mão, caminhar junto contigo, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, tá bom, meu amor? Eu tô aqui pra te servir. Eu tô aqui pra que você não tenha dúvida que você é filha de Deus, tá bom? E o que ele tem pra ti são coisas maravilhosas, grandes. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz ao teu respeito e não de mal. Não é na vontade dele que ninguém se perca. Se tu tá perdida, se tu quer se perder, é culpa aí das tuas escolhas, entendeu? Das brechas que tu tem dado pro inimigo simplesmente acabar com a tua vida, porque a vontade de Satanás é essa. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele não, ele veio para dar vida e vida com abundância, não foi vida com escassez, com miséria, com sofrimento, não. Isso não vem de Deus, não vem. Eu te falo isso porque eu vivo isso na minha vida. O que Deus quer nos dar é vida, e vida com abundância, não é vida com sofrimento. Porque esses são os frutos do Espírito, vai contra a palavra de Deus, minha irmã. Por isso que a gente tem que ler a palavra, tá entendendo? Fecha os teus olhos, deixa eu orar por ti. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada por hoje o Senhor nos ensinar que para ti nada é impossível. Então, se eu ando com Deus no impossível, o que será impossível para mim se eu ando contigo, Pai? Se a gente anda grudado, lado a lado um com o outro, se eu oro, se eu busco a tua presença, eu me derramo na tua presença, eu te obedeço, porque às vezes nós queremos só ter o bem que vem de ti, nós não queremos, Pai, o não, a porta fechada, nós queremos questionar. Deixamos de confiar em ti, porque se aquela porta se fechou, se aquele contrato não deu certo, se aquela pessoa se afastou, foi porque o Senhor sabe de coisas que nós não sabemos, não. Porque nós somos seres humanos mortais, limitados, mas tu não, tu conhece o nosso amanhã. A nossa vida está nas tuas mãos e nós precisamos viver dessa maneira, descansando em ti, sabendo que tu sabe todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Pai, aumenta a fé dessa pessoa que está me ouvindo hoje para que ela viva isso. Para que ela viva esse extraordinário que o Senhor nos criou para isso, para viver o extraordinário, para viver em novidade de vida, para viver com abundância. Eita glória! Aumenta a fé desta pessoa, independente do que ela esteja passando, que hoje, mediante desse devocional, mediante essa palavra lançada, ela venha compreender que para Deus nada é impossível. Então o Senhor faz o impossível acontecer. Aquilo que é impossível para mim, o Senhor entra no jogo e a gente ganha. É assim contigo, é dessa maneira, Pai. Mas para isso é necessário que a gente se posicione, tenha uma aliança contigo, com Deus Todo-Poderoso. Que a gente não divida a tua glória com ninguém, porque tu és único. Aleluia, Jesus. Aumenta a fé do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo esse devocional, que ela possa ser inundada por ti, pelo teu Espírito Santo, com a certeza da vitória. Dá um abraço de perdão, aquilo que ela tem deixado de fazer, aquilo que ela fez, que ela praticou, não sei. Que Satanás tenha acusado ela, Pai, na mente aqui, ó. Dizendo que não tem mais jeito, que ela não vai conseguir. Que o Senhor venha aniquilar os dardos inflamados do inimigo, as setas lançadas, em nome de Jesus Cristo. Que o sangue de Jesus possa repreender todo o mal contra a vida desta pessoa agora, em nome de Jesus, porque o teu nome tem poder, Pai. E a tua palavra diz, o que o Senhor nos ensinou quando o Senhor subiu para o céu para ficar do lado do papai aí? O Senhor falou o quê? Que nós faríamos obras muito maiores que a tua, e em teu nome nós expulsaremos demônios, Pai. O Senhor já nos entregou o poder. Nós só não usamos ele porque nós não nos posicionamos. Então tá na hora de criar vergonha na cara. Nos ensina, Pai, a criar vergonha na nossa cara e parar de ser pisadura de Satanás. Parar de a gente permitir que o inimigo entre na nossa casa e bagunce tudo. Nos ensina, Pai, a ter autoridade espiritual para orar e expulsar demônios em nome de Jesus, para declarar o bem, a prosperidade, a saúde, a cura sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as pessoas que nos rodeiam, sobre o mundo, Pai. Que o Senhor possa nos usar para saquear o inferno e povoar o céu, porque essa é a nossa maior missão, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, minha irmã, que Deus te abençoe. Obrigada por me permitir semear na tua vida. Que essa palavra ela possa ter feito sentido para você. Eu vou amar ler o teu comentário, deixa o teu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para que todas as vezes que eu subir um conteúdo novo para você, o YouTube ele possa te avisar e você venha para cá correr, se conectar comigo e a tua fé ser aumentada em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Amanhã eu te encontro aqui novamente.